Então, vou abrir aqui os materiais que eu preciso também. Estamos iniciando uma unidade nova, né? Então, a nossa unidade 2. Avançamos um pouquinho, já ficou umas tarefas aí de assistir os filmes. Claro que vocês também podem assisti-los né, de maneira mais tranquila, porque eles fazem parte de toda a unidade. Então, não é um desespero, né? Ah, não, preciso saber tudo agora, etc. Não, ao contrário. A gente vai eh, a gente vai dando sequência, então, aqui. A gente vai conversando, né, ao longo das aulas. Só compartilhar com vocês, como a gente sempre faz, para deixar registrado, tá? Então, a nossa unidade, hoje a gente vai falar sobre a dimensão pessoal do Estado. E nessa unidade, na verdade, né, nós vamos falar sobre a nacionalidade e a condição jurídica do estrangeiro. Vamos falar sobre a lei de migração. Só que isso está dividido em 3 grandes aulas, né? Na verdade, a primeira já aparece para vocês aqui, que é a aula 4, e as demais estão ocultas, porque a gente vai trabalhando ao longo. A aula 6, ela cai no feriado, que é o dia 7 de, meu Deus, setembro, tá? Então, provavelmente eu vá programar de deixar gravado para vocês, algo assim, daí a gente se organiza direitinho, né? Para que vocês tenham acesso também, para que a gente possa dar sequência, tá? Mas bem tranquilo. Eu vou dar uma pensada, na verdade, como eu vou fazer, porque como talvez a matéria mais importante da unidade esteja na aula 6, talvez não, né? Está, né? Que é a questão da extradição, da saída do estrangeiro do Estado brasileiro, enfim, que algumas coisas que a gente vai trabalhar também em relação ao filme do Snowden, que foi, né, um caso emblemático e baseado em fatos reais que a gente vai trabalhar um pouquinho adiante. Bom, eu vou pensar se deixo gravado, se a gente conversa, enfim, a gente dá uma pensada na melhor estratégia também para que a gente possa fazer isso, tá ok? A nossa leizinha de migrações também está aqui, e o questionário 2, que está aberto a partir de hoje, tá? Só recomendo vocês, pelo menos, esperarem essa aula e talvez a próxima para fazê-lo. Ele fica aberto até o dia 17, sem reabertura, nos mesmos moldes que a gente já tinha conversado, mas talvez seja importante esperar, né? Até para que vocês tenham mais informações, enfim, eu sei que às vezes o pessoal busca lá na internet, enfim, e também faz parte, mas acho que é bacana para vocês também se testarem e conseguirem se organizar, ok? Gente, então, vamos lá, vamos adiante, já é tarde, né? Vou compartilhar com vocês o PPT da aula 4 para a gente começar a conversar por aqui, tá bem? Eu vou deixá-lo assim, que daí a gente consegue ir conversando. E eu só vou abrir a minha leizinha aqui de migrações também, se eu precisar dela. Acho que não agora, para que a gente se organize. Então, na última aula, gente, a gente trabalhou um pouco a questão da personalidade jurídica dos estados e das organizações internacionais, né? Então, a gente olhou para a sociedade internacional para a gente tentar entender quem são as pessoas reconhecidas nesse universo. Vocês vão lembrar que bem ao final da aula foi exatamente aquilo que a gente estava trabalhando e que a gente estava conversando. Falamos que a regra, né, é que sejam os estados soberanos, né, e aí nós já tratamos do reconhecimento dos estados há algum tempo. Também falamos do reconhecimento do Estado do Vaticano como um Estado diferenciado, né, numa perspectiva diferenciada também em relação a esse reconhecimento, né, com seus é, 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 com as suas características tipicamente postas, né, e da mesma forma da representação dele enquanto Estado teocrático, né, diferentemente dos demais Estados e ainda as organizações internacionais. E aí dissemos também que nós vamos ter 2 grandes características
para fins de personalidade, então só para a gente rememorar isso, onde os estados vão numa perspectiva de originalidade, ou seja, eles têm uma perspectiva de visão originária, e e as organizações internacionais têm uma perspectiva de personalidade derivada. Tá? Então, essas eram as diferenças aí. Eu não sei porque eu não botei essa reunião para admiti-los todos. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, que daí não fica entrando aqui. Gente, hoje vocês tiveram sorte, coitados dos meus alunos dessa semana, que tiveram que me ouvir com a voz horrível, porque eu tô com uma alergia absurda ainda. E aí eu tava falando assim, parecia uma bobada. Tava brava com ele, coitado. Não, deu pena. Eu disse, gente, pobre dessa criatura, ouvindo, deve ser ruim, dá uma angústia, né? Então hoje eu tô bem melhor, então já ajuda um pouco aqui. Bom, então falamos, né, dessa questão da derivação, né, e de que a organização internacional ela vai ser produto de uma vontade de certos estados, inclusive reconhecendo efetivamente essa organização internacional através até mesmo da ratificação de um tratado constitutivo, né? Então vocês vão lembrar que falamos disso. Então depende da questão material da instituição, material da organização, mas também depende de um tratado constitutivo que vai instituí-la, que deve ser ratificado e reconhecido pelos estados. E aí falamos da questão das empresas, né? Eu até comentei com vocês que os indivíduos e as empresas, eles não são considerados como dentro da sociedade internacional como detentores de personalidade jurídica, independentemente da expressão ou do tamanho, né, que nós tenhamos de, de, de e do tamanho e da expressão dessas. Deixa eu só ver se o pessoal entrou aqui. Agora entraram, né? Sem eu precisar. Ótimo, perfeito. Então tá bom. E aí, dentro disso, gente. Aí, dentro disso, a gente começa a pensar justamente nessa prerrogativa dos indivíduos, né? Pensando no sentido deles reclamarem efetivamente em fóruns internacionais a garantia desses direitos. Tá? Então, na verdade, esses indivíduos eles podem eventualmente fazer essa reclamação, mas eles não são parte, né? Não são eles que vão efetivamente estabelecer esse vínculo, essa acessibilidade direta às cortes. Eles podem denunciar, eles podem promover ações, né? Mas eles não podem se tornar parte no cenário internacional, nem tampouco se demandar efetivamente dentro das cortes internacionais, tá? Então, essa é a grande questão. E aí a gente olha justamente a questão do ponto de vista dos tidos como réus, né, nos fóruns internacionais, ou seja, nas discussões e nos tribunais que vão pensar nessa estruturação dos conselhos. E aí a gente passa a entender que, em certa medida, estou eu preocupada aqui com se todo mundo está entrando. Deixa eu só ver o que é isso. Com uma nova atividade. Meu Deus. Tá. Não sei o que é. Mas acho que está todo mundo conseguindo entrar normal. Ok.
Então a gente começa a olhar para isso, para pensar como esses tribunais penais vão enfrentar, né, justamente, essa questão. É claro que a gente, entende que esses conselhos eles vão ter, né, ou seja, os conselhos de segurança que, por exemplo, no próprio caso de Ruanda, que é o filme e a história real que vocês vão assistir eventualmente ali no filme Hotel Ruanda, onde efetivamente houve uma atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, então, organizado à época pela própria ONU, né, no sentido de tentar, primeiro, intervir do ponto de vista das questões de paz, e segundo, né, depois vendo que eles não têm, e isso aparece no próprio trailer, né, onde eles dizem ali: "Não, nós não temos a possibilidade de garantir esse direito à paz, né? Nós não fazemos a manutenção disso. O que nós fazemos é uma tentativa de fazer com que isso aconteça. E aí, consequentemente, esse Conselho de Segurança cria, então, os tribunais penais justamente para julgar as violações de direitos humanitários, como, por exemplo, o genocídio traduzido, né, em Ruanda ou ainda na própria Iugoslávia. Então, essa ideia de se levar indivíduos como réus do ponto de vista dos fóruns internacionais também afeta a questão da personalidade jurídica. Eita, tá animado. Deixa eu só desligar aqui o áudio, por favor, se puderem. Isso, obrigada, gente. É... Obrigada, Schmidt. Poxa, Siluê, muito obrigada, tá? Eu também não, eu estava aqui pensando assim, meu Deus, será que eu estou admitindo ou não estou? Enfim, que eu me atrapalhei um pouco aqui, desculpa, gente. Então, na verdade, o que o RESEC traz sobre isso, né? Pensando, olha, será que efetivamente esses conselhos de segurança eles podem instituir tribunais penais específicos para julgar essas questões, como por exemplo foi a mesma questão do Tribunal de Nuremberg, ou como foi instituído os tribunais penais para julgar esse tipo de violação, como no caso de Ruanda foi um crime de genocídio, né? Ou seja, contra uma série crimes tidos como contra a humanidade, né? No sentido da tentativa de homicídio e de homicídio de muitas dessas pessoas. Então, a grande questão é saber se o Conselho tem autoridade para isso ou não. Então, a própria Carta da ONU diz, né, e o RESEC vai defender no sentido de que o Conselho tem autoridade, sim, para isso, né, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, não precisando sequer da Assembleia Geral. Né? Então, é uma forma de ele tomar atitudes no sentido de buscar empreender a paz em face de determinadas ameaças. É, é interessante isso, gente, para a gente pensar, porque do ponto de vista internacional, se nós não tivermos a possibilidade de entregar isso ao Conselho de Segurança, ou dependermos efetivamente da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o que vai acontecer com isso? Né? Só para a gente tentar pensar um pouco do ponto de vista mais prático. Né? Isso vai acabar fazendo com que você tenha menos tempo de intervenção, né? Você demore mais para as decisões de intervenção, e também nas decisões de julgamento, você também tenha um prazo maior, né? Porque você vai depender das reuniões da Assembleia Geral e, consequentemente, depender da votação para isso. Então, a ideia é que se possa fazer esses julgamentos quando houver um reconhecimento efetivo, né, do ponto de vista da sociedade internacional, de que houve, né, flagrantemente, como em Ruanda, uma situação de crimes humanitários ou crimes contra a humanidade. Então, as práticas dessa questão, na verdade, foram definidas também em textos internacionais, como a própria Convenção de Genebra, né? Então, a Convenção de Genebra, ela traz essas questões bastante delineadas, né?
e estabelece que quais tipos de crime, né, efetivamente são tidos como crimes que devem ser julgados por tribunais penais internacionais. Tá? E aí, a partir disso, né, passa-se a uma ideia de julgamento do ponto de vista internacional, mas a captura do réu, ou seja, daquele que está submetido, cuja personalidade jurídica está submetida a, a um tribunal penal, para que ele venha cumprir pena, ou para que ele venha ser capturado, né, efetivamente, isso vai depender da legitimidade e do consentimento do Estado onde ele está, né? E isso é muito importante, porque na verdade o indivíduo ele está em determinado local, né? E esse determinado estado, na verdade, e esse determinado estado ele tem soberania, né? Então ele deve resguardar, e a gente vai ver isso quando falarmos sobre as condições do estrangeiro, mas ele deve resguardar, então, efetivamente, a, a proteção à vida dessa pessoa e, consequentemente, a sociedade internacional deve reconhecer, né, a, a, a soberania desse Estado. Né? Então, essa captura, essa efetivação, em que pese o julgamento aconteça no cenário internacional, ela vai depender do consentimento do Estado onde ele se encontra, para que ele possa, então, realizar a captura ou se conceder a extradição para o local que for determinado dentro desse tribunal penal internacional. O Tribunal Penal Internacional, então, possui um estatuto de autoria global, né? Ele vai confirmar, então, essa falta de relação direta, então, não há uma relação direta entre indivíduo e o direito internacional ou o direito das gentes, e, na verdade, esse tribunal ele vai depender, então, desse consentimento do Estado territorial onde esse indivíduo se encontre, tá? Então, isso é bastante importante, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, tá, mas o Tribunal Internacional fica num limbo, né? Ou o indivíduo ele fica num limbo, de maneira que ele vai ser capturado independentemente do local onde ele estiver. E não, né, gente? Isso vai depender efetivamente do reconhecimento desse Estado territorial para fins de se ter esta percepção, tá? Quando a gente fala em estados, gente, a gente não pode esquecer, então, né? E isso a gente comentou também de maneira bastante veemente quando a gente falou do reconhecimento dos estados. Então, só para relembrar isso, né? Que na verdade os estados eles vão conjugar três grandes elementos. O primeiro é a base territorial, né? Falamos inclusive da própria estruturação do território. O segundo é a existência de uma comunidade humana que esteja estabelecida nessa área. E o terceiro, que é a existência de uma forma de governo, né, que não se subordina a uma autoridade exterior, que nada mais é do que a soberania, né, o reconhecimento da própria soberania. O que é importante também do ponto de vista da personalidade jurídica e do reconhecimento do Estado? Quando a gente fala em território do Estado, a gente está dizendo que dentro do Estado, e por isso a importância do consentimento que nós comentávamos agora há pouco, dentro do Estado é onde ele vai exercer a sua competência. Se vocês voltarem, assim, fizerem um mini flashback, que nem eu digo, né? Mas voltarem lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, vocês vão lembrar que a regra, por exemplo, no Brasil, é que o direito brasileiro seja aplicado de acordo com o princípio da territorialidade moderada. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, olha, regra geral, a jurisdição e competência, ou seja, a legislação, o direito interno vai ser aplicado sobre o território nacional, sobre o território daquele estado. E da mesma forma, na mesma medida, a sua jurisdição e competência, a sua atuação enquanto autoridade também estará delimitada dentro deste território. Então, o Estado soberano, o reconhecimento de um Estado soberano,
pressupõe que ele tenha condições, e aí vocês lembram lá do Island, né? Do Rose Island, né? Porque há uma necessidade, ele questionava, né? Ah, mas qual é a sua forma de governo? Você é o presidente, você não é? Você tem que demonstrar que você tem esse controle. E o exercício da jurisdição de maneira geral e exclusiva também é uma demonstração de controle daquele território e de controle daquele estado. Tá? Então, para que a gente lembre sobre isso. Essas competências, elas são gerais, no sentido de serem competências legislativas, administrativas e jurisdicionais, e aí a gente lembra de novo, olha lá, né, a vinculação que nós temos aqui com as próprias questões constitucionais, porque a gente lembra de novo da estruturação da Constituição Federal. Afinal de contas, a Constituição Federal faz o quê? Ela institui a República Federativa Brasileira e ela determina quais são as competências legislativas, administrativas e jurisdicionais, né? Dividindo lá os nossos poderes. E dessa forma, nesta medida, só para a gente não esquecer disso, o Estado ele não vai ter concorrência com outra soberania. Tá? Não adianta eu dizer assim, não, mas o Estado X, em razão do poderio econômico, ele exerce. Não, não exerce. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito, uma vez existente a soberania, tá? Uma vez posto que aquele Estado é reconhecido, todas as medidas restritivas que forem ser tomadas sobre as pessoas que estão sobre o território brasileiro ou o território daquele estado só vão ser tomadas se houver o consentimento do Estado. Então é essa perspectiva que vocês têm que ter, tanto, mesmo do ponto de vista do direito, ou principalmente, na verdade, do ponto de vista do direito internacional. Então, por isso existe o pedido de extradição, por isso existe o pedido de refúgio, né? Por exemplo, quando nós formos trabalhar a questão dos refugiados, vocês vão entender que a pessoa ingressa no país como sob a condição de refugiado, e para isso se abre um procedimento administrativo para que o país, para que o Estado reconheça a condição de refugiado desse indivíduo. Então, o que é isso, né, gente? Ele não vai extraditar de maneira imediata, mas ele tem que ficar com a pessoa, ele vai fazer o acolhimento, mas ele é obrigado, ou ele deve, por regras internacionais, a gente vai ver isso, mas ele deve efetivamente abrir um procedimento administrativo para quê? Para investigar, para saber o porquê que aquele indivíduo está se refugiando aqui, para entender quais são as questões que o levaram, né, efetivamente, a vir para aquele país. Porém, né, todas as medidas que forem tomadas em relação àquele indivíduo devem ser tomadas pela jurisdição ou pela força pública daquele Estado, e não de outros, nem do seu país de origem, nem do país que tenha maior poderio econômico, entre outros, tá? Então, isso é muito importante. E aí, com isso, gente, a gente fecha, né, de certa forma, essa questão da personalidade jurídica e a gente ingressa no que a gente chama de dimensão pessoal do Estado. Para a gente começar a falar em nacionalidade, a gente relembra, então, as três características, ou os três elementos que vão compor o Estado. Então, a comunidade humana, que falamos, o território, que falamos, e a soberania. Tá? Mas a gente precisa entender o que é essa dimensão pessoal. Ou seja, quem são essas pessoas que estão instaladas no seu território? Porque é muito fácil a gente dizer assim, e falamos isso lá nas primeiras aulas, né? Ah, nós temos um povo. Tá, mas o que caracteriza esse povo? Quem é esse povo? Como é que a gente denomina? Como é que a gente entende quem são essas pessoas? Quem são os seus nacionais? Ou seja,
como é que um Estado reconhece efetivamente a sua população, né, ou a sua comunidade nacional. E aí tem alguns elementos importantes para a gente começar a pensar que vão além também da própria questão constitucional. Então, a população do Estado é justamente o conjunto das pessoas que estão instaladas em caráter permanente. O que que ele quer dizer com isso? Que nós vamos ter, em termos populacionais, e vocês sabem disso, uma vasta maioria de nacionais, ou seja, uma vasta maioria de brasileiros, no nosso caso, mas nós vamos ter também estrangeiros que sejam residentes, né? Ou seja, pessoas que não são nacionais, né? Mas que são residentes. E aí é que está a questão. Por quê? Porque quando a gente fala em dimensão pessoal do Estado, eu não estou falando da população, né? Eu estou falando justamente da sua comunidade nacional. Esse é o povo, tá? Esse é o povo. Esse é o povo lá que depois, quando a gente diz todo o poder emana do povo, esse é o povo, né? Essa é a dimensão eh, 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 pessoal do Estado. Por quê? Porque esse é o conjunto dos seus nacionais. E aí voltamos de novo, né? Voltamos de novo é horrível, né? Voltamos a falar sobre isso. Falei agora há pouco. O Brasil aplica, conforme o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a territorialidade moderada. O que eu disse assim? Porque via de regra, e aí vocês vão lembrar, isso não é matéria nossa, é matéria, né, lá de introdução ao direito, sei lá, teoria geral de direito civil, enfim, eu falo um pouquinho sobre isso para os alunos lá. Mas o que que é isso? Por que moderada? Porque, via de regra, as normas do país, as normas do direito brasileiro, elas vão se aplicar dentro do território, mas em algumas situações elas podem se aplicar, por isso territorialidade moderada, de maneira extraterritorial, ou seja, mesmo que os indivíduos não estejam no território brasileiro, que é o caso de nacionais que residem no exterior. Então, esses nacionais que residem no exterior também são dimensão pessoal do Estado brasileiro, também ocupam um espaço do ponto de vista da jurisdição e competência do Estado, tá? Então, por isso, dentro da dimensão pessoal do Estado, não é a população como um todo mundo que está aqui de passagem ou não, etc. Depois a gente vai ver, por exemplo, os conceitos de migração, isso é bastante importante. Não, são conjunto dos nacionais, inclusive aqueles que residem no exterior. Então, olha lá, em relação aos estrangeiros residentes, pelo fato de nós termos esses estrangeiros dentro do território nacional, o Estado passa a exercer competências inerentes à sua jurisdição territorial, ou seja, o vínculo, né, o resumo do que eu falei agora há pouco, o vínculo que nós vamos ter dos estrangeiros que residem aqui é justamente pelo fato deles estarem aqui, deles estarem no território brasileiro. Já os nacionais que estão no estrangeiro, os que estão em outros estados, o vínculo que nós vamos ter do ponto de vista da jurisdição brasileira é justamente em razão de um vínculo pessoal, fundado nesse vínculo de nacionalidade, tá? Então, é por isso que a leizinha lá fala em territorialidade moderada. E é por isso que isso interessa para nós aqui. Só que aí vocês vão me perguntar, ok, muito bem, mas o que que é a nacionalidade, né? Como é que a gente reconhece? E a gente diz isso, a gente escreve toda hora, né? Quando faz lá o é, é, nosso nossa ficha, nosso cadastro, alguma coisa assim, porque eu fiz 200 fichas hoje, essa semana, não sei por que tanta, mas me apareceu uma série de questões aí, tá? Só que esse vínculo de nacionalidade é justamente o que a gente chama de vínculo político entre o Estado soberano e o indivíduo. É quase aquele contratinho social que a gente fala, né? Hoje até eu estive no Ministério Público, e não sei se vocês já viram, só de curiosidade, porque me chamou muito a atenção e eu acabei lembrando de vocês. Eles têm bem na entrada, e eu nunca tinha visto, né? Que coisa engraçada.
e eles têm bem na entrada assim, bem na quando você entra e faz a identificação, eles têm uma placa, assim, que é uma citação do Rousseau, justamente falando da questão do contrato social. E traduzindo essa questão do Estado, né, da vontade geral, ou seja, da assunção da vontade geral. Eu devia ter tirado foto e mandado para vocês, mas acabei lembrando, assim, justamente porque íamos falar em nacionalidade. Então, esse é o fundamento, é o vínculo político do Estado soberano com o indivíduo, fazendo um membro constitutivo da dimensão pessoal do Estado. Então, é o reconhecimento do Estado de que esse indivíduo é tido como brasileiro. E quem é que nos determina isso, né? Quem é que organiza esse elo efetivo que a gente vai ter entre o Estado, né, e a pessoa física, né? Quem disciplina ou quem organiza essa questão jurídica é justamente a Constituição. Então, o Estado ele vai legislar sobre a sua própria nacionalidade. É o próprio Estado quem vai dizer quais são as condições, quais são os requisitos para adquirir a nacionalidade brasileira, no nosso caso, e quais são os requisitos para não ser reconhecido como efetivamente um brasileiro. Então, esse vínculo, ele é um vínculo jurídico-político entre o indivíduo e o Estado, né? De maneira que ele vai disciplinar, respeitadas as normas de direito internacional, às quais ele tiver aderido, né? De maneira que ele consiga entender como isso vai acontecer. E da mesma forma, o Estado também reconhece, então, o formato de proteção dessas pessoas do ponto de vista do exterior, né? De proteção, inclusive, diplomática dessas pessoas. Então, a nacionalidade ela tem um fundamento bastante, para além das questões relacionadas ao Estado, ela tem um fundamento mais sublime, digamos assim, que é a própria proteção humana, né? A própria ideia de pertencimento. E aqui citando novamente, né, gente, quando a gente fala, por exemplo, na ideia na conceituação, na verdade, dada pela própria Acnur e em relação à questão dos refugiados, uma das grandes questões, um dos grandes pontos que se traduz é justamente essa ideia de pertencimento, né? Como é que o indivíduo se sente como pertencente ou não daquela determinada comunidade. E esse é um dos formatos, né? Esse é uma das formas de reconhecimento, então, para, para isso. Muito bem, muito bem. Aí, gente, como é que a gente enxerga a nacionalidade do ponto de vista do direito internacional? Isso também é bastante importante, né? Porque se eu entendo que, e estou dizendo para vocês, né, que a nacionalidade é um vínculo jurídico político dado por regras postas pelo direito interno, eu também preciso, no cenário internacional, e assim se entendeu através da própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, que se deve reconhecer do ponto de vista internacional a existência dessa nacionalidade. Então, tanto do ponto de vista do direito interno, quanto do ponto de vista da sociedade internacional, ela também tem que reconhecer a existência e o respeito a esse vínculo jurídico de nacionalidade. E aí é o que foi traduzido, então, no artigo 15º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, dizendo que todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Então, isso é um direito subjetivo do indivíduo, é um direito que faz parte da sua personalidade jurídica.
Então, olha lá, ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Então, olha só, simplesmente não posso dizer, olha, não, mas você não é reconhecido por ninguém, né? Então, para tudo isso, você precisa de um procedimento, tá? Inclusive, o procedimento de expatriação, etc., que a gente vai conversar lá na aula 6, que eu comentava para vocês. E aí, alguns princípios vão ser aplicados. O primeiro, o chamado princípio da efetividade. O que ele quer dizer? Que o vínculo patrial, ou vínculo da pátria, ele não vai se fundar puramente, ele não deve se fundar puramente na formalidade, ou seja, na existência de laços sociais consistentes, tá? Você precisa ter uma vinculação efetiva, tá? O nascimento no território, tá? Você precisa ter algo efetivo, não pode ser simplesmente, ah, não, agora vem cá que eu te reconheço como nacional, né? Então, não é simplesmente ter laços sociais, tá? Para que haja esse reconhecimento, porque senão, gente, vocês imaginem, né? Se o indivíduo, olha, eu me mudei para cá e agora eu virei um nacional. Bom, tá? Eu preciso de outros elementos ou de outros requisitos que possam fazer com que esse indivíduo seja efetivamente reconhecido. Também se exclui a atribuição ius soli, né, dos chamados filhos de agentes de estados estrangeiros. Tem, por certo, o vínculo patrial resultante da nacionalidade dos pais. Bom, também, gente, isso é muito comum no direito estrangeiro e não poderia ser diferente, e talvez essa seja a grande exceção que a gente vai ter em relação a esse vínculo patrial, a questão dos filhos de agentes estrangeiros, de agentes em estados estrangeiros, que é o caso dos diplomatas, dos cônsules, etc. Então, também é aceito na sociedade tradicional que se reconheça, então, que os filhos de pais brasileiros, por exemplo, como se fosse o nosso caso, e que estejam em missão fora do Estado, fora do Estado brasileiro, sejam reconhecidos pelo vínculo sanguíneo, né, como nacionais. Então, essa é a grande exceção que a gente vai ter até pela peculiaridade, desculpa a expressão, mas peculiaridade da profissão, né, da missão, ou seja, eu estou cumprindo um dever em razão da minha pátria, portanto, eu deve-se haver, né, e é uma prática comum nos Estados nacionais que se reconhece, na sociedade internacional, que se reconhece, então, esse indivíduo como efetivamente um nacional. Outra prática bastante comum no direito é a questão da proibição do banimento, né? Então, isso também era uma grande preocupação, especialmente do ponto de vista do pós-guerra, né? No sentido pós-Segunda Guerra Mundial, né? No sentido de que se tivesse. Pronto, e daí já sabem o que fazer. De que se tivesse. De que se proibisse efetivamente a questão do banimento, né, de um indivíduo, ou seja, o Estado ele não pode expulsar o nacional seu. Tá? Ele não pode simplesmente dizer, olha, a sua punição, como a gente tinha na época medieval e ainda no início do próprio Estado moderno, essa ideia de retirada, né, de banimento. Não, você tem que sair do Estado, a sua punição é sair do país. Então, isso não existe. Por quê? Porque o Estado cumpre ao Estado, e isso é uma prática internacional, dar conta de seus próprios nacionais, né? Dar conta. Então, não adianta a gente dizer, ah, não, você vai sair, você deve, né, estar fora desse movimento. E aí o direito internacional
escrito também veio tentar pensar nessa ideia, né? Seja dos apátridas, ou seja, daqueles que eventualmente não sejam reconhecidos por nenhum Estado. Desculpa, eu ainda estou. Ou ainda da própria questão daqueles que tenham mais de um reconhecimento como nacionais, que é o que a gente chama de polipatria, tá? E aí a gente vai ter uma série de tratados que a gente vai pensar um pouquinho também sobre isso. O artigo 20, então, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em 1969, ele vai dizer o seguinte, olha, a pessoa tem direito a uma nacionalidade, e toda pessoa tem direito à nacionalidade do estado em que estiver nascido, se não tiver direito a outra, né? E a ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade e nem o direito de mudá-la. Então, o que acontece? A Convenção Americana ela tenta resgatar essa questão do vínculo jurídico e efetivamente pensar, né, como, como isso pode ser, ai, meu Deus, como esse direito pode vir a ser descrito, né, do ponto de vista da da nacionalidade, evitando a questão da apatria, né? Ou seja, do reconhecimento dos apátridas. Gente, uma coisa muito importante, tá? E bastante importante nesse ponto de vista, que é justamente a diferenciação, e por vezes a gente tem isso. Ai, faltou um acento. A gente tem isso como como sinônimo, e às vezes a gente até usa isso, de certa forma, de maneira equivocada, acho que essa é a expressão, quando a gente confunde o que é nacionalidade e o que é cidadania, tá? Então, na verdade, a nacionalidade, como a gente já trouxe, ela é esse vínculo jurídico que vai unir, que vai ligar e que vai vincular o indivíduo ao Estado, né? E a cidadania, ela vai ter um conteúdo adicional, ou seja, na verdade, para se exercer a cidadania ou para se tornar um cidadão, eu preciso ter a nacionalidade. Então, isso é um pressuposto. Uma vez eu tendo a nacionalidade, eu posso adquirir o que a gente chama de cidadania, que é justamente esse conteúdo adicional no seguinte sentido, onde eu posso passar a ter a faculdade de exercer alguns direitos políticos, como o de votar e o de ser eleito. Então, esse é o grande ponto, né? E por isso que, às vezes, até em trabalhos, enfim, que a gente corrige ou que a gente conversa com os alunos, seja na graduação, na pós-graduação, enfim, é bastante importante que a gente tenha esse cuidado. Toda vez que a gente falar em cidadãos, eu estou falando de alguém que tem direitos políticos. E eu posso ter pessoas nacionais, eu posso ter nacionais que não tenham a possibilidade de exercer esses direitos políticos. Tá? Então, isso é bem importante para a gente sinalizar e distinguir, até para a gente evitar, né, de efetivamente utilizarmos o termo de maneira equivocada. E isso, gente, na verdade, acaba vindo efetivamente da própria matéria constitucional, não temos como fugir disso, né? E eu disse para vocês que a nacionalidade também era traçada via Constituição Federal, da mesma forma que o é as questões relacionadas à cidadania, tá? E aí, o que que a gente vai ter lá? A gente vai ter as hipóteses de cassação desses direitos políticos, que tem correlação justamente com a questão da nacionalidade brasileira. Por quê? Porque, na verdade, se nós formos
pensar, e falamos isso agora há pouco, nós temos que ter a nacionalidade para que nós possamos exercer a cidadania, em que pese elas não sejam sinônimos, né? A cidadania é uma condição a mais. E aí, o que eles vão dizer lá? Que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. O que ele está dizendo aqui? Tá? Uma das hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos, perda da cidadania, é justamente quando o indivíduo deixa de ser um naturalizado, um nacional naturalizado. Tá? Então, só para a gente entender como uma é pressuposto da outra. Tá? Então, tá lá. Entre as demais hipóteses que para nós não interessa. E qual a exceção que nós vamos ter? Caso dos portugueses. Os portugueses, eles podem exercer certos direitos políticos mesmo sem serem nacionais, tá? A gente vai ver isso. Então, essa é a grande exceção que nós vamos ter em razão, por óbvio, vocês sabem disso, da própria questão da nossa colonização. Então, essa nacionalidade, ela vai acentuar o aspecto internacional, ela vai distinguir nacionais de estrangeiros e a cidadania vai valorizar o aspecto nacional, tá? Vai valorizar exatamente isso. Só que aí vem a pergunta, né? Quem é brasileiro? Como se adquire? Quando se perde? Talvez vocês já tenham visto isso lá em direito constitucional, mas isso é fundamental para a gente entender, né? Para a gente relembrar e para a gente buscar isso de novo. E aí a gente vai lá para o artigo 12. A gente tem um capítulo específico na Constituição para dizer quem são esses nossos nacionais. E assim não poderia ser diferente. Então, os nossos brasileiros natos, quem são? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Ou seja, aqueles indivíduos que tiverem pais estrangeiros, mas forem nascidos no territorialidade, se puderem botar do ladinho, botem territorialidade, eles são reconhecidos, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país, que é o mesmo caso, né, dos nossos diplomatas ou dos nossos agentes de Estado que estejam em missão em Estado estrangeiro, e pela característica do ius solis, eles vão ter lá, então, a possibilidade de reconhecimento da nacionalidade dos pais, ou seja, a nacionalidade dos filhos dos pais que estiverem em missão. B, os nascidos no estrangeiro, fora, de pai ou mãe brasileira, ou um ou outro, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Estado, a serviço do Brasil, fora. Então, olha lá, o ius solis, reconhecimento em razão da nacionalidade dos pais, por quê? Porque eles não tinham outra alternativa, eles estão a serviço do país, tá? Ou ainda, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir aqui no território e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, eles devem ser, mesmo aqui nascidos no estrangeiro, eles devem ser registrados aqui, de pai ou mãe brasileira, e venham a residir aqui. Eu tenho um exemplo bastante corriqueiro, né, que algumas pessoas têm tido ou se organizado. Eu tive uma amiga que se organizou para ter o filho fora, né? Ela teve o filho em Miami e voltou para cá e registrou o menino aqui, né? No caso, ele era filho de brasileiros, mas eles optaram por ter lá em razão dos recursos de hospital, enfim,
o menino tinha uma síndrome, então toda uma questão muito mais vinculada à questão de saúde. E aí ele veio residir de volta aqui no Brasil e fez, consequentemente, os seus registros necessários, tá? E mais, esses eram os natos. E os naturalizados? Quem são os naturalizados? Como é que a gente reconhece esses nossos nacionais? Os naturalizados são os que, na forma da lei, de acordo com a legislação, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, após a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. O que é interessante na naturalização, gente? Isso é fundamental. Você precisa de um procedimento de naturalização. E esse procedimento administrativo de naturalização, ele é uma forma do país entender, é aquilo que eu falava da questão dos refugiados, é muito semelhante, né? E a própria lei da migração, ela vai também traduzir isso, né? Esses procedimentos de naturalização. Por quê? Porque eu preciso efetivamente saber para que esse indivíduo está aqui, né? Para que ele vai estar e se ele efetivamente tem a intenção de residir, de se tornar um nacional, de estar aqui, tá? Então, isso é bastante importante para que a gente entenda como como isso vai funcionar, né? De que maneira isso vai funcionar do ponto de vista do Estado, né? Ele tem que entender como isso vai funcionar. E por isso o pedido de naturalização ele é fundamental e ele precisa tramitar no sentido de comprovação, então, desses requisitos. Ainda, os demais estrangeiros, então aqueles que não sejam de países originários de língua portuguesa, onde há a necessidade de residência de 1 ano ininterrupto comprovada, que sejam residentes há mais de 15 anos ininterruptos e que não tenham condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, esses indivíduos, eles têm um período maior de residência, e aí, a partir disso, então, e conforme a própria lei de imigração, como eu disse, e a gente vai olhar isso logo adiante, eles vão ter a possibilidade dessa opção. E qual a exceção, né, gente, que nós falamos, né? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Ou seja, salvo os casos em que não se possa, por exemplo, os cargos que não possam ser ocupados por estrangeiros, né? Ou por brasileiros naturalizados, ou por estrangeiros reconhecidos, tá? Então, são essas situações que a gente vai ver logo adiante. E também o parágrafo 2º, ele vai dizer que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo aqueles previstos na Constituição. Isso aqui é fundamental, gente. Por quê? Porque, regra geral, a gente fala em brasileiros, ou seja, não importa se natos ou naturalizados. Onde nós vamos ter exceções? Somente na Constituição. Então, se relega à Constituição justamente esta determinação. Por quê? Porque só a Constituição é que vai fazer esta distinção quando houver efetiva necessidade. O que isso significa dizer, gente? O que eles fazem, então? O parágrafo 3º, ele estabelece, por exemplo, isso é muito importante vocês lembrarem, quais são os cargos que são privativos de brasileiros natos. Por quê? Porque são cargos de fundamental importância. O que eu quero dizer com isso? São cargos que vão estar colocando em jogo essa expressão, efetivamente, o próprio sistema de governo, ou, quiçá, a própria estruturação do país, do Estado Nacional. E, por isso, eles têm que ser privativos de
de brasileiros natos, como, por exemplo, o presidente e vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados. Aí vocês vão me dizer, prof, mas pode ser deputado federal? Pode, pode. Um brasileiro naturalizado, por exemplo, pode ser deputado federal, tá? Mas ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados, ele não pode ser presidente do Senado Federal, ele não pode vir a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não pode exercer a carreira diplomática ou ainda ser oficial das Forças Armadas. Por quê, gente? Porque são cargos sensíveis. São cargos onde se coloca em jogo a própria questão da soberania nacional. Então, é isso que a Constituição faz, ela excepciona alguns cargos, por quê? Porque são cargos que vão envolver a dependência, né? A própria questão da soberania nacional e, portanto, elas devem estar nas mãos de brasileiros natos, tá? Nas mãos da própria população, a população não, do seu próprio povo, tá? Muito bem. E quando nós vamos ter a declaração, né, de perda da nacionalidade de brasileiro? Quando nós tivermos cancelada sua naturalização, somente via sentença judicial, em virtude de alguma atividade nociva ao interesse nacional, e aí a gente lembra lá da regra, né, internacional, no sentido de que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, tá? E tem direito de requerer uma nacionalidade, ou seja, eu só posso ter o cancelamento desta naturalização quando houver sentença judicial e houver um reconhecimento em virtude de uma atividade nociva, ou seja, é a exceção e há necessidade deste reconhecimento, tá? Por quê? Porque a regra geral é que o país deva dar conta dos seus nacionais. Então, eu não vou ter a perda, por exemplo, tá? Quando eu tiver, ah, ah, quando eu tiver um caso de um brasileiro nato, né? Mas eu vou ter a perda quando eu tiver, por exemplo, um brasileiro naturalizado, seja um reconhecimento posterior. Ou ainda no segundo inciso, quando se adquirir outra nacionalidade, né? Então a regra é que nós não tenhamos essa ideia, aspas, de dupla nacionalidade, salvo se houver o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, que são os casos, né, como nós dissemos, do reconhecimento da nacionalidade italiana, e agora parece até que eles vão flexibilizar isso, ouvi alguma coisa nesse sentido, né, por laços sanguíneos, etc. Ou ainda quando houver a imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência. Ou seja, ele só consegue permanecer no local se ele efetivamente for reconhecido como, como nacional daquele estado estrangeiro. Então, ele não perde a condição dele de brasileiro, né? Ele não perde a sua nacionalidade. Por quê? Porque ele comprova, então, que era a condição para ele permanecer naquele local, que ele fosse efetivamente reconhecido. Tá? Então, isso é tranquilo via Constituição Federal. Os direitos políticos, então, eles vão prever essas questões, né? O artigo 14 vai prever a existência dessa expressão da cidadania, conforme nós falamos, e vai tratar sobre a perda e suspensão, que também nós já olhamos, já conversamos. E uma questão muito importante, parece óbvio, né, gente? Mas é importante a gente sempre lembrar. A competência para legislar ou para regrar ou para regular sobre as questões
de nacionalidade, cidadania e naturalização são sempre da União. Por quê? Né? Por quê? Porque nós temos que ter a consciência de que tudo que envolve nacionalidade tem relação direta, não esqueçam disso, com a questão da soberania. Então, o reconhecimento da nacionalidade também é o reconhecimento da existência do Estado. O reconhecimento da nacionalidade também é o reconhecimento da soberania do Estado. Então, por isso, isso é dado à União. Tá? Não tem a República dos Pampas, né? Ou não tem como gostaríamos, e alguns anos atrás, muitos anos atrás, né? A ideia de separatismo, enfim. Então, não tem esse reconhecimento. O reconhecimento que nós vamos ter, ele está muito vinculado a, ao reconhecimento dado via governo federal, via União, tá? Então, tenham esse cuidado aí para lembrarmos bem disso. Tá bem? Muito bem. E essa aquisição da nacionalidade, né? Como é que ela vai ser pensada? Como é que ela vai ser classificada, né? De certa forma. Ela vai ser classificada no seguinte sentido. Existem dois momentos, né, para se adquirir, então, essa nacionalidade. Um deles é a nacionalidade tida como originária, do ponto de vista do tempo, né? E outro é a nacionalidade derivada ou secundária, quando ela é adquirida mais tarde, né? Seja pelo reconhecimento da legislação, seja pela naturalização, etc. A nacionalidade originária, que é, na verdade, a classificação que vem dada pela própria Constituição, que nós olhamos agora há pouco, ela vai se materializar de acordo com dois grandes critérios. O primeiro, chamado ius solis, que é a aquisição da nacionalidade do país em que se nasce, independentemente da nacionalidade dos seus pais, né? Então, os estrangeiros, quando tiverem filhos nascidos no Brasil, têm um reconhecimento, e vimos isso, né? Como o indivíduo tem o reconhecimento da nacionalidade brasileira. Ou ius sanguinis, quando nós estivermos pela aquisição da nacionalidade dos pais à época do nascimento. E aí se combina com um elemento funcional, né? Quando o filho da pessoa foi de uma pessoa, desculpa, de uma pessoa que estiver a serviço no exterior, ou ainda com a residência no país pela opção da nacionalidade dos pais, tá? Quando o indivíduo vier a residir no país, que é o caso desse do nascimento em Miami, aí, que eu comentava com vocês. Ainda a nacionalidade oriunda da naturalização, naturalizada, fica feio dizer, ela será voluntária, ela será imposta ou será por meio do casamento. Então, o ius domicili, ele utiliza um critério de aquisição da nacionalidade, no sentido de um uso capião, aspas, aquisitivo, tá? A favor de quem se encontre domiciliado por um determinado tempo no Brasil. Então, isso quer dizer, o fato do indivíduo estabelecer o seu domicílio naquele lugar, estabelecer a sua vida naquele lugar, faz com que isso valide, né? Faz com que isso se torne algo válido para fins de se adquirir efetivamente a possibilidade dessa nacionalidade. Por isso que se fala em uso capião, né, gente, no sentido de decurso do tempo, né, faz com que o decurso do tempo seja somado para isso. O ius laboris, que vai no sentido onde há legislações que vão admitir o serviço em prol do Estado, né, como elemento favorecedor dessa naturalização, né, então ele veio trabalhar a serviço do Estado e, portanto, isso pode acontecer. Ou ainda através do próprio casamento. Essa naturalização, gente, ela vai advir justamente que está errado o número.
Tá errado, gente, aqui no slide. Deixa eu só, eu até vou corrigir, depois eu, só para vocês, é 13.445, tá? Que é a, a nossa leizinha da migração. Meu Deus, 11 mil era velho, tá? Por quê? A lei da migração é a que vai estabelecer através do artigo 64. Então, anotem só, tá? Só para não. Eu sei que vocês não vão se perder, mas eu corrigi aqui, mas não corrigi lá. Mas anotem para não se enganarem aqui, tá? O artigo 64, então, da Lei das Migrações, que antes nós tínhamos chamado Estatuto do Estrangeiro, né? E a Lei das Migrações, ela é uma lei mais atual, é uma lei que vem em 2017, que revoga efetivamente, totalmente, o chamado Estatuto do Estrangeiro, porque ele já estava defasado, né? Inclusive do ponto de vista das atualizações do próprio direito internacional. Então, o Estatuto do Estrangeiro, no seu artigo 64, ele vai estabelecer, então, como vai acontecer, né? Por quê? Porque a previsão constitucional dizia na forma da lei, e aí ele precisava, né, de uma legislação que efetivamente estabelecesse como isso iria ser, ser formulado. E aí, minha gente, o artigo 64 ele vai dizer, bom, a naturalização ela pode ser ordinária, ela pode ser extraordinária, ela pode ser especial ou provisória, tá? Então, são as 4 grandes espécies de naturalização que a gente vai ter aqui. A ordinária é justamente a naturalização que exige o preenchimento de alguns requisitos, tá? O primeiro deles, que é a capacidade civil, segundo a lei brasileira, tá? Ou seja, o indivíduo ter a capacidade civil plena para isso. Ele ter a residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, tá? E aí estabelecido lá conforme a Constituição. Ele deve conseguir se comunicar em língua portuguesa, considerado as condições do naturalizando, e não deve possuir condenação penal ou estar reabilitado nos termos da lei. Tá? O prazo de residência previsto no inciso 2º do caput do 65, ele pode ser reduzido para 1 ano, se esse indivíduo cumprir algumas condições, tá? Como, por exemplo, ter um filho brasileiro, ter um cônjuge brasileiro, por isso que o casamento também é um dos elementos que pode aparecer, tá? Dentro dessa possibilidade de naturalização, haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil, recomendar-se por sua capacidade profissional ou artística. Então, todos esses elementos podem ser avaliados de acordo com os elementos trazidos. E a extraordinária? Então, a ordinária é a previsão normal que nós temos lá da possibilidade de naturalização. Já a extraordinária, ela vai ser concedida a qualquer pessoa, qualquer estrangeiro, que tenha se fixado no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e não tenha condenação penal desde que ele requeira. Então, ele deve requisitar, né? E isso é exatamente aquilo que vem traduzido na própria legislação. E a especial, ela é tida para os estrangeiros que tenham alguma condição especial, especialmente em relação ao seu estado laboral, né? Então, quando o cônjuge ou companheiro tiver há mais de 5 anos, for há mais de 5 anos integrante do Serviço Exterior Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior, ou ainda quando ele seja empregado em missão diplomática ou repartição consular do Brasil por mais de 10 anos, tá? Então, por isso, laboral. E os requisitos para essa concessão especial são praticamente os mesmos, né, tidos lá para a naturalização ordinária, que é a capacidade civil,
a comunicação em língua portuguesa e não possuir condenação penal ou estar reabilitado. A provisória, tá? Existe uma previsão de naturalização provisória concedida para o migrante, para criança ou adolescente, que tenha fixado a residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade e deve ser requerida por intermédio do próprio representante legal. Então, na verdade, gente, isso aqui é super importante, até porque na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de imigração. A gente já tem estudos que não só no Brasil, mas também no cenário internacional, nós tivemos um crescimento gigantesco do número de mulheres e de crianças e adolescentes migrantes. Então, não era o cenário que nós tínhamos lá na criação, né, das primeiras legislações que tocavam na questão das migrações, e hoje é o cenário que se avizinha. Então, nós tivemos um movimento muito grande do ponto de vista da mobilidade urbana e da mobilidade internacional de crianças e adolescentes. A criança e adolescente que se fixa a residência em território nacional, ela também tem que poder exercer os seus direitos enquanto nacional. Né? Vejam que tem toda a questão educacional, de reconhecimento de diplomas, enfim. E tudo isso faz com que se tenha o reconhecimento, ao menos provisório, né, dessa naturalização, né, devidamente requerida, para que essa criança ou esse adolescente possa exercer os seus direitos, especialmente, como eu comentei, do ponto de vista educacional. E essa naturalização ela só vai ser convertida em definitiva quando o naturalizando puder expressar, né, efetivamente requerendo, então, 2 anos, no prazo de 2 anos após atingir a maioridade. Então, quando ele passa a atingir a maioridade civil, é quando ele vai poder efetivamente entender e saber se efetivamente ele quer ser reconhecido como um nacional ou não. Então, por isso que ela é tida como uma nacionalidade provisória nesse sentido, tá? Então, isso é bastante importante. E, por fim, a lei da migração ela também vai falar dos efeitos da naturalização, né? Então, a naturalização ela precisa ser publicada em ato através do Diário Oficial. Então, seja via procedimento administrativo, seja via sentença judicial, a regra é por procedimento administrativo, esse ato tem que ser publicizado. Então, ela só produz efeitos, ela até pode ser válida, mas ela só vai produzir efeitos depois de efetivamente publicado o ato, tá? Então, isso é uma das previsões da própria lei. E a perda da nacionalidade vai se dar, conforme a própria alusão ao parágrafo 4º que nós já vimos, que se refere à questão da condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional, né? A própria ideia de segurança nacional, conforme previsto na Constituição. E o risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade. Por quê? O que eu disse para vocês lá? Regra geral e a própria Convenção Americana dos Direitos de Direitos Humanos, ela vai dizer que há um direito e há uma proteção a essa nacionalidade e que não há que deve se primar pelo acolhimento então desses nacionais e por isso que se tem que levar em consideração os riscos dessa apatridia, né? Então cabe ao Estado buscar entender efetivamente como vai se dar eventualmente a situação de nacionalidade desse indivíduo, tá? E por isso essa previsão. Uma previsão ampla, né? Uma previsão que não traz, que deixa ao critério do juiz uma certa subjetividade do ponto de vista dessa definição, até porque não poderia ser diferente, na medida em que se quer ter o domínio dessa questão, ainda mais se tratando de segurança nacional. Né? Então, não é que não possa se ter uma situação de apatridia desse indivíduo quando ele não mais
possui a nacionalidade anterior dele e quando ele deixa de ser naturalizado brasileiro. Mas, né, o Estado brasileiro quer resguardar a própria proteção à sua soberania. Por isso, essa amplitude. E essa reaquisição, né? Como é que se readquire, eventualmente, a nacionalidade brasileira? Então, o brasileiro, em razão do previsto no parágrafo segundo do parágrafo, no inciso segundo, desculpe, do parágrafo 4º do artigo 12, que houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, ou seja, não havendo mais a situação pela qual ele perdeu, ele pode vir a readquiri-la ou ter o ato revogado na forma definitiva. Então, ele vai ingressar com um novo procedimento administrativo, requerendo, então, esse retorno, requerendo, então, esse novo reconhecimento, né, em relação à patria. A patria não, a nacionalidade, me desculpe, tá? Então, são essas as previsões, gente, da lei de imigração, né? Prevendo essas possibilidades, justamente para tentar fazer com que se tenha um procedimento e uma organização do ponto de vista dessas condições de naturalização, né? Tudo isso vai ser feito perante os órgãos do Poder Executivo, especialmente o Ministério da Justiça, onde tem uma coordenadoria que vai trabalhar com essa questão das migrações, tá? E aí vai se ter lá todas as questões relacionadas, né, à tramitação efetiva desse movimento. O que a lei faz? O que a lei de imigração faz? Ela traduz tudo isso de acordo com a própria Constituição e, ao final, nas suas disposições transitórias, ela estabelece, então, que a lei ela não deve prejudicar os direitos e obrigações estabelecidos por tratados vigentes no Brasil e que sejam mais benéficos ao migrante e ao visitante, especialmente tratados firmados no âmbito do Mercosul. Essa ressalva é importante, gente, por quê? Porque existem situações em que, e a gente vai ver isso logo adiante, os tratados internacionais eles vão ter uma influência direta sobre essas questões, tá? Então, até para fins de documentação e até mesmo de processamento, de reconhecimento, isso vai ter uma determinada diferença. Então, isso é bastante importante, porque para que a gente já comece a ingressar nessa ideia de imigração e de reconhecimento efetivo das nossas pessoas nacionais e para que a gente comece a entender como isso vai funcionar dentro dessa ótica, tá? Gente, diga, Alice, por favor. Ih, prof, já até me esqueci, mas era alguma coisa sobre idoneidade moral, se tinha alguma relação com honestidade. Era isso aí. Sim, sim. Por que se trouxe a questão de idoneidade moral, né? E acaba tendo um certo critério subjetivo. Ela está muito vinculada a uma ideia de conduta, de comportamento, né? Então, normalmente, essas pessoas são ouvidas nesse procedimento administrativo, se entende o porquê delas estarem aqui, o porquê que elas buscaram o Estado brasileiro, se elas estão buscando uma oportunidade de emprego, ou se já trabalham, né? Então, todas essas questões, elas têm relação com essa ideia de idoneidade moral, né? Não é, eu brinco que não é só uma questão de, eu tenho multa de trânsito, não tem. Não, não é isso, tá? Ela tem uma pergunta excelente, mas ela tem uma vinculação muito grande com a questão do porquê, né, você quer se estabelecer no Estado brasileiro, né? E isso, essa ideia de se entender as razões
desse ingresso ou dessa necessidade de residência, isso vai aparecer para todos os tipos de migração, seja as migrações para fins de nacionalização, né? Ou seja, eu quero efetivamente me estabelecer nesse país, sejam as migrações temporárias, por exemplo, né? Sejam para turismo, seja para, enfim, para tudo, a gente vai ver isso logo adiante. Mas é excelente a pergunta. Por quê? Porque a importância da gente entender por que aquela pessoa quer firmar, né, residência dentro do Estado brasileiro e, consequentemente, ter um reconhecimento como nacional. Excelente, excelente questionamento. Obrigada, prof. Imagina. Gente, eu sei que é muita coisa, mas também muita coisa que vocês viram de certa forma, né? Talvez não do ponto de vista do direito internacional, mas do ponto de vista também do cotejo com o direito constitucional, né? Então, isso tem uma relevância bastante grande. De tudo de hoje, tá? E vocês vão ver também pelo questionário aí que eu trouxe para vocês, o que eu quero que vocês não esqueçam, tá? O que eu quero que vocês acendam plim-plins, assim como eu digo. Primeiro, essa ideia, né, essas diferenças que nós vamos ter entre o que é nacionalidade e cidadania, isso é fundamental, tá? Segundo, essa questão dos elementos do Estado e do reconhecimento da nacionalidade pela questão territorial e pela questão sanguínea, e ainda as formas de naturalização. E terceiro, a questão das exceções que nós vamos ter dadas pela própria Constituição. Então, isso é muito importante, porque isso tem o reconhecimento da soberania. Então, sempre que vocês lembrarem do porquê que a Constituição pensa, né, pensa não, porquê que a Constituição determina que alguns cargos são apenas para brasileiros natos, vocês vão lembrar que isso tem uma correlação com a ideia de proteção da soberania, ou proteção do Estado enquanto Estado soberano, tá? Então, são esses 3 pontos que são fundamentais para a gente lembrar e para a gente tentar concatenar também com o que a gente veio vendo lá na unidade 1 e com o que a gente vai está começando a ver agora na unidade 2. Tá bem? Então, está. Até que né, nem tossi quase aqui, então estou bem feliz que deu tudo certo. Tá bom?